Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Franco para a gente resolver juntos a questão 2 da prova do Sírio-Libanês de 2025, agora aqui no meio do ano, né? Então, isso é uma questão, quando você pega a questão, isso já é uma questão com enunciado mais extenso, né? Então, quando eu tenho questões com enunciados mais extensos, vale a pena ler o item, né, o comando, né, o A e o B primeiro, para direcionar o que a gente vai precisar prestar de atenção do enunciado, do textão como um todo, né? Bom, então, item A. Calcule a quantidade em nêutrons do radioisótopo de níquel 63. Qual é o tipo de ligações químicas existentes entre os átomos de carbono que formam a estrutura tridimensional do diamante? Ou seja, uma pergunta sobre estrutura atômica, outra sobre ligação química. E no B, ele diz assim: calcule em relação ao seu valor inicial qual é o percentual da atividade radioativa máxima do níquel presente na bateria após um período de 200 anos. Então, é um calcular, né? O percentual de atividade radioativa depois de 200 anos. E usando a notação AZX, né, do nuclídeo, ele quer que represente o elemento químico formado no processo de decaimento do radioisótopo de níquel. Boa. Então, bora lá. Então, já o item B, já mais voltado para radioatividade. Fechou? Então, vamos começar fazendo a leitura do enunciado, sabendo que para responder a primeira parte do item A, eu preciso saber sobre estrutura do níquel, né? Estrutura nuclear do níquel para calcular o número de nêutrons. Então, vamos lá. Uma empresa chinesa divulgou em 2025 a produção de uma bateria que emprega uma tecnologia inovadora, permitindo a construção de dispositivos de pequenas dimensões com vida útil de várias décadas. A configuração dessa bateria são 23 camadas. Uma camada fina contendo radioisótopo artificial de níquel 63, duas camadas circundada por duas camadas em um semicondutor de diamante. O radioisótopo de níquel 63 é um emissor de beta, né? Não estou sublinhando nada, nem marcando, porque o nosso objetivo aqui, para responder a primeira parte do item A, é a estrutura atômica do níquel. Tem meia vida de 100 anos, e a equação a seguir representa de forma simplificada o decaimento do níquel 63. E aí, ó, pau, parou aqui, níquel 63, deu aí o nuclídeo, né, que representa essa estrutura. Então, aqui a gente já pode resolver nossa vida, né? Então, no item A, como ele falou lá, 63, 28 e o níquel, a gente já consegue lembrar aqui, né? Lembrar que 63 é o número de massa, né? Representado pela letra A. 28 é o número atômico, representado pela letra Z. Aí a gente tem que lembrar o quê? Que o número de massa é o quê? É o número atômico, Z, né? Que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. E aí substituir os valores, né? 63 é igual a 28 mais N. N vai dar, fazendo a continha aí, 35 nêutrons. Boa? E aí completamos aqui, ó, primeira parte aí do item A. Fechou? Na segunda parte do item A, se a gente relembrar, ó, qual é o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono no diamante. O que a gente leu até agora já é suficiente, né? Só que tem um outro, se quiser rodar aqui, também tem assim, a figura 2 apresenta a estrutura tridimensional logo ao finalzinho do enunciado, do diamante, com base na qual é produzido o semicondutor. Tudo bem? E então você tem aqui, ó, a figura 2, estrutura do diamante. Se você der um zoom aqui, ó, vum, fechou? Você tem vários átomos de carbono ligados entre si, e essa ligação aqui, carbono, né, ligado com carbono, essa ligação que está destacada aqui é uma ligação covalente, não é verdade? Ele pede qual é o tipo, né, no item A aqui, qual que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono, a gente simplesmente colocaria a ligação covalente. Fechou? Essa aí é até lembrar a estrutura do diamante, né, mas lembrar que são átomos de carbono ligados entre si covalentemente. Né? Boa. No item B, já é aquela parte do exercício que envolve radioatividade. A gente faz duas perguntas aqui. Uma primeira pergunta é: qual é a porcentagem de atividade radioativa depois de 200 anos? É para saber a tempo de meia-vida. E a segunda pergunta é se representar aí qual é o elemento químico formado no decaimento do níquel. Então, beleza. Então, quando eu vou pronunciar, que informações são importantes? Que o níquel 63 é um emissor beta e a meia-vida é de 100 anos. Tudo bem?
Então vamos começar aqui com a parte da meia-vida de 100 anos, né? Aqui no item B. Se é meia-vida de 100 anos, eu começo com 100% de atividade radioativa. Passou uma meia-vida, passou 100 anos, que é uma meia-vida, eu vou cair a metade. Então vai ter 50%. Só que no meu exemplo aqui não passou só 100 anos, passaram 200 anos. Então eu tenho mais uma segunda meia-vida, que também dura 100 anos, e agora vai cair a metade da quantidade de 50%. Metade de 50%, 25% da atividade radioativa. Então aqui completamos a primeira parte aí da pergunta do item B. A segunda parte, que é qual que é o nuclídeo formado, ele deu que 63, 28 é o níquel. Esse radioisótopo, ele emite, só para confirmar, uma partícula beta, né? E forma o cara. Aqui vai ter uma partícula beta sendo emitida, mais o produto. O que é importante entender aqui, né? É que o, o número de massa se conserva, assim como o número atômico numa reação nuclear. Então, se eu tenho 63, 63 é igual a zero mais 63. E 28, que é o número atômico do níquel, é igual a menos um mais alguma coisa. Para essa conta, menos um mais alguma coisa dar 28, esse alguma coisa tem que ser 29. Aí o que você faz? Prova do Círio, tem tabela periódica. Você caça lá a tabela periódica e vê que o número atômico 29 está associado ao cobre. E aí a gente finaliza com, usando a representação do nuclídeo que ele deu, qual que é a estrutura do produto formado no decaimento beta do níquel 63. Beleza, gente? Abraço para vocês. Até o próximo aí. Tchau, tchau.